Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para o início do quarto bimestre? Vamos lá! Língua portuguesa, teremos 3 unidades. A número 10, Cuide do lixo, o planeta agradece. A número 11, Extra, extra, animais abandonados. E a número 12, Quem conta um conto, aumenta um ponto, ok? Vocês já viram os gêneros textuais que englobam essas 3 unidades, certo? Comecemos então pela número 10. Não esqueçam de colocar a data na apostila de vocês. Número 10. Cuide do lixo, o planeta agradece. Então, nós observamos aí na capa, né, da 10ª unidade de língua portuguesa, 4º volume. Hoje faremos das páginas de 5 a 10, ok? E nós vemos aí algumas crianças fazendo a separação do lixo, né? É a reciclagem, a coleta seletiva, algo que vocês já sabem de cor aí, vem sendo trabalhado desde a educação infantil, porque é justamente um tema de importância para a nossa vida, né? Para o meio ambiente e, consequentemente, para nós, que é a reciclagem, que é a conscientização do que você faz para melhorar, né? Para cuidar do seu planeta. Então, vamos aí para a página 5. Aqui tem o resuminho do que aprenderemos neste bimestre. Aliás, nesta unidade, né? Neste capítulo, você vai ler textos que alertam sobre a necessidade de dar um destino correto aos resíduos plásticos utilizados no dia a dia. O descarte incorreto tem ocasionado grandes danos à natureza. Então, é o que a professora acabou de falar, né? Falaremos um pouco aí sobre um gênero textual que aborda este tema tão importante nos dias atuais. Roda de conversa. Número 1. Converse com os colegas sobre as questões a seguir. Eu tenho aqui algumas questões de A até F, né, que falarei um pouco sobre elas e vocês responderão na própria apostila, tá? Estas questões. Primeira questão, letra A. Em sua casa, há produtos embalados em plástico? Sim ou não? Quais? Então, olha lá. Com certeza, na sua casa tem produto embalado com alguma embalagem plástica, tá? Seja um iogurte, tem uma embalagem plástica, né? Seja o arroz, o feijão, você colocará aí algumas, tá? Não precisa colocar todas. B. Essas embalagens são reaproveitadas? Ou seja, a sua família reaproveita essas embalagens que vocês têm aí de plásticos? Se sim ou não, vocês colocarão de que jeito que a sua família, né, utiliza, reaproveita essas embalagens. Letra C. Quando jogadas fora, as embalagens plásticas são separadas ou misturadas com o lixo orgânico? Aí na sua casa, essas embalagens que dá para reciclar, a sua família separa no lixo ali que vai para o lixo rico, ou ela joga junto com o lixo orgânico ali com a comida mesmo para quando o lixeiro passar? Letra D. Em sua cidade existe coleta seletiva de lixo? Com certeza sim. Qual? O lixo rico, né, pessoal? Geralmente o terceiro ano faz a visita até o lixo rico para conhecer lá todo o processo de como eles trabalham. Infelizmente esse ano não faremos, mas vocês têm conhecimento disso, que na cidade de Macatuba existe sim a coleta seletiva realizada pelo lixo rico, ok? Letra E. O que ocorre quando as embalagens de plástico são descartadas na natureza? Ah, essa vocês estão carecas de saber, não é, pessoal? Bom, é óbvio que quando a gente descarta uma embalagem incorretamente, né, como plástico, vidro e assim por diante, o que acontece? Prejudica a natureza, pois eles levam muito tempo para se decomporem, né, causando a poluição. Então, é esse o prejuízo, né, que você dá à natureza quando joga uma embalagem plástico ou qualquer outra, né, nela. Prejudica a natureza, causa poluição. Por quê? Porque esse material levará muito tempo para se decompor. Letra F.
Você sabe quanto tempo leva o plástico para se decompor? Então, essa eu vou contar para vocês. Pessoal, uma garrafinha de plástico que você joga lá na natureza, ela leva em média de 400 a 450 anos para se decompor. Então, imagine, uma pessoa joga uma garrafinha de plástico, a outra joga a outra e assim por diante. Imaginem quantos anos a natureza levará para decompor aquele material. E é justamente por isso que existe a coleta seletiva. Porque esse material, ele pode ser reutilizado, reciclado, né? Ao invés de jogar lá na natureza e prejudicar todo o meio ambiente e, consequentemente, a nós, certo? Número 2. Circule as imagens que representam as embalagens plásticas mais utilizadas em sua casa. Então, essa é pessoal, né? Tem um vidro de maionese, tem o óleo de soja, o refrigerante, o feijão, a garrafa de água mineral, a sacolinha do mercado, a embalagem de sal, embalagem de maquiagem, né? Do creme, do sabão líquido, do remédio, do ketchup. Então, vocês circularão aí quais as embalagens mais utilizadas na casa de vocês. Nossa, essa página é mamão com açúcar. E aí, na página 6, daremos início, né, ao nosso gênero textual em estudo. Então, olha lá, cartaz de campanha educativa. Nós já estudamos cartaz este ano, porém, este cartaz desta unidade vem com o foco de educar, né, de mostrar algo importante para que a sociedade se atente e faça algo de bom. O cartaz a seguir faz parte de uma campanha educativa. Leia-o com atenção e observem as imagens. Então, olha só, você vê a diferença. As tartarugas não. Como assim, professora? Então, observe esse cartaz. Você, que é ser humano, sabe, por exemplo, que aqui é uma sacolinha plástica e que aqui é uma água viva. A tartaruga, ela sabe identificar isso? Não. Consequentemente, o que pode acontecer? Ela pode confundir com um alimento e comer aquele produto que para ela é tóxico, que para ela vai matá-la. Então, justamente nós, seres humanos que pensamos racionais, nós sabemos a diferença, né, do que é alimento e do que é algum outro produto, uma embalagem, por exemplo. O animal não. Aqui não entra só a tartaruga, mas qualquer outro, tá? Então, nós sabemos a diferença. Então, é nós que devemos dar o descarte correto para o lixo e não os animais, né, diferenciarem o que é alimento ou não. Número 2. Responda oralmente as questões a seguir, depois escreva as respostas. Então, olha só, letra A. A que diferença o slogan da campanha está se referindo? Então, essa diferença aqui, ó, que diferença é essa? Você vê a diferença, as tartarugas não. Óbvio, né? A professora já até falou. A diferença entre a água viva e a sacola plástica. Então, essa é a diferença que o slogan aqui da campanha, a frase principal, que se chama slogan, está mostrando para nós. Aí, na página 7, continuam as atividades referentes ao cartaz. Letra B. Quem é capaz de ver essa diferença? E aí, pessoal, são os animais ou as pessoas? C. Quem não consegue perceber essa diferença? Os animais, né? No caso, as tartarugas ou as pessoas? Como diz no cartaz. 3. Observe novamente a imagem do cartaz. Então, você volta lá na imagem, observa, leia atentamente para depois responder a número 3. Depois faça o que se pede. Letra A. Há quantas águas vivas na imagem? E quantas sacolas plásticas? Conte e registre o resultado. Então, você volta no cartaz, conta quantas águas vivas, conta quantas sacolas plásticas e marca no quadradinho, certo? B. De acordo com o cartaz, as águas vivas e as sacolas plásticas são iguais, diferentes ou muito parecidas? Então, para a tartaruga, as sacolas plásticas e as águas vivas são o quê? São iguais? São diferentes ou são muito parecidas? Fácil, né? Letra C. O que acontece com as tartarugas por não perceberem a diferença entre as águas vivas e as sacolas plásticas?
Foi o que a professora falou para vocês no início. Ao confundir as sacolas plásticas com as águas vivas, as tartarugas acabam ingerindo, ou seja, comendo esse material, o que pode feri-las, né, ou até levá-las à morte, ok? 4. Complete os espaços com a palavra do quadro que dá sentido às frases. Então, eu tenho 3 frases. Três palavras. Tartarugas, águas vivas, sacolas plásticas. E eu tenho 2 frases aqui, letra A e letra B. Vocês farão a leitura, tá? E encaixarão essas 3 palavrinhas nos espaços correspondentes, ok? Ai, professora, mas tem 4 espaços. É porque uma das palavrinhas aqui, tá? Se repetirão, certinho? Página número 8. Continuação. Número 5. Assinale X nas alternativas corretas. Letra A. Qual é a finalidade dessa campanha? Ou seja, qual é o objetivo? O que essa campanha, né, com esse cartaz, quer nos mostrar? Vocês farão a leitura destas 2 afirmativas e assinalarão apenas a correta. B. A quem essa campanha se dirige? Então, aos adultos, às crianças ou a toda a população? 6. Leia silenciosamente o trecho a seguir, depois leia-o em voz alta com os colegas. Então, você fará a leitura, que nem agora a professora fará a leitura. Depois, você pode pausar o vídeo e fazê-la novamente, ok? As tartarugas marinhas comem sacolas plásticas porque elas parecem águas vivas, sua comida favorita. Cerca de 100 mil mamíferos marinhos, incluindo cerca de 30 mil focas e um grande número de tartarugas, são mortos por lixo marinho de plástico a cada ano em todo o mundo. Olha que tristeza, pessoal. Por conta da nossa irresponsabilidade, muitos animais morrem anualmente, né? Por conta desse ato que é tão simples a gente, né, jogar o lixo corretamente no local, fazer a coleta seletiva. E não pensamos nisso. Ai, professora, mas eu nem moro perto do mar. Porém, eu já até conversei com vocês sobre isso na escola, né? Quando a gente estava em aula presencial. Um pacotinho, uma embalagem de bala que você joga na rua, ela pode parar, né? Onde tem esses animais. Pelo vento, pela chuva que leva até os rios. Então, já pensou todo mundo jogando uma embalagenzinha de bala na rua? Com certeza, então, se você faz isso, você também tem culpa e tem que começar a mudar este hábito para que os animais não sofram com essa sua atitude negativa, ok? Número 7. De acordo com esse trecho, responda as questões propostas. Letra A. Quantos animais marinhos morrem por ano em decorrência da ingestão de plástico? Tem que ler novamente aqui para descobrir a resposta, ok? B. Qual é a causa da morte desses animais? Por que eles morrem? C. Em sua opinião, o que é necessário fazer para diminuir a causa de morte desses animais? Então, o que nós, seres humanos, devemos fazer para diminuir a causa de morte, né? O tanto de mortes entre esses animais? Então, nós devemos reduzir o consumo de plástico, reaproveitá-los e reciclar. Por quê? Porque se eu compro menos coisas de plástico, a indústria vai fabricar menos, ou seja, eu terei menos lixo plástico no lixo. Outra coisa, eu também posso reciclar, não jogar no lixo comum que ficará lá na natureza de 450 anos, lá em média, para se decompor. Eu posso mandar para uma coleta seletiva, para que a indústria faça o descarte correto, o uso correto, o reaproveitamento devido dessa embalagem. Então, como que nós podemos diminuir? Como eu já disse, reduzindo o consumo de plástico, reaproveitando e reciclando essas embalagens, ok? Número 9. Sublinhe no trecho a seguir a palavra e a expressão que estão no quadro. Então, o que é sublinhar? Passar um risquinho embaixo. Ok? Então, farei a leitura novamente. Número 8. Sublinhe no trecho a seguir a palavra e a expressão que estão no quadro. Então, eu tenho aí uma palavra, elas, e uma expressão, cerca de.
Agora eu farei a leitura e quando chegar nessa expressão, nessas palavras, vocês sublinharão, ou seja, passarão um tracinho embaixo. As tartarugas marinhas comem sacolas plásticas porque elas, olha lá, parecem águas-vivas, sua comida favorita. Cerca de 100 mil mamíferos, olha lá, olha lá, já encontrei as duas. Cerca de 100 mil mamíferos marinhos, incluindo cerca de 30 mil focas e um grande número de tartarugas, são mortos por lixo marinho de plástico a cada ano em todo o mundo. Então, vocês viram aí, ó, vocês vocês precisam sublinhar elas e cerca de, ok? Letra A. A expressão cerca de poderia ser substituída por aproximadamente ou exatamente. Então, você tem que ler o texto novamente. Então, olha lá. Cerca de 100 mil mamíferos marinhos, incluindo cerca de 30 mil focas e um grande número de tartarugas, são mortos por lixo marinho de plástico a cada ano em todo o mundo. Então, esse cerca de, eu posso trocá-lo por aproximadamente. Então, olha lá, aproximadamente 100 mil mamíferos marinhos morrem, ou eu posso colocar exatamente 100 mil mamíferos marinhos morrem. O que melhor se encaixa, ok? B. A palavra elas, lembra aqui em cima? Está se referindo às tartarugas marinhas ou às sacolas plásticas? Vocês precisam fazer a leitura novamente, ok? Para descobrir essa resposta. Letra C. A letra C é no caderno. Então, depois que você colocou o cabeçalho no seu caderno de classe, pula uma linha e escreva, por gentileza, atividade número 8, letra C da página 9. E aí sim você fará essa atividade. Então, olha lá. Reescreva esse trecho. O que é reescreva? Escrever novamente. Reescreva esse trecho, substituindo as palavras sublinhadas, as palavras elas e cerca de, pelos itens que você assinalou. Como assim, professora? Então, como eu disse lá no seu caderno, cabeçalho, pula uma linha, atividade 8, letra C, página 9. Você reescreverá, ou seja, copiará esse trecho inteirinho. Letra maiúscula no início, bonita e caprichada, tá? Só que no lugar da palavrinha elas e no cerca de, você tem que colocar aproximadamente ou exatamente, ou tartarugas marinhas ou sacolas plásticas. Tudo depende da palavrinha que você assinalou, ok? Se tiver dúvida, é só nos perguntar. Número 9. Para amenizar a produção de lixo, é preciso diminuir o consumo, reaproveitar e reciclar os resíduos. Sobre isso, leia estas dicas. Então, olha lá. Até falei isso para vocês na página 8. Como que nós amenizamos a produção de lixo, né? E foi isso que eu disse, diminuindo o consumo, reaproveitando, reciclando. E para isso tem algumas dicas, olha só. Eu tenho os 4 R's, olha lá, os R's do consumo consciente. São 4 R's. Então, olha lá, recuse, reduza, reutilize e recicle. Então, vamos lá para a leitura desse informativo. Enquanto não há uma norma geral em todo o país, tratando das sacolas plásticas no mercado, algumas atitudes podem ajudar a população a diminuir a circulação delas nas cidades. Não sei se vocês lembram que teve uma campanha que não era mais para o mercado fornecer sacolinhas, né? Visando o consumo consciente para que as pessoas levassem as suas próprias sacolas retornáveis ao mercado, né? Sacolas feitas de tecido e não de plásticos, né? Como isso não deu muito certo, né? Deu muita confusão. Então, tem aqui algumas dicas de como você pode ajudar, né? E a reduzir o consumo de sacolinha plástica e, consequentemente, ajudar as tartarugas a não confundi-las com as águas vivas, ok? Então, o primeiro aqui, ó, recuse. Então, olha aí na sua apostila. O primeiro passo é recusar. Sempre
possível, use sacolas retornáveis, caixas de papelão, carrinhos de feira ou mesmo, no caso de serem 1 ou 2 produtos, apenas leve-os na mão ou na bolsa, sem a necessidade de embalá-los, ou seja, se você puder levar um carrinho ou levar a sua sacola retornável, você estará recusando uma sacolinha e assim ajudando ao meio ambiente. Reduza. Se não for possível, ou seja, se você não tiver o carrinho, a sacola retornável, simplesmente recusar as sacolas plásticas, aproveite bem a capacidade de cada sacolinha. Como assim? Ao invés de colocar um pingo de produto numa sacolinha, enche a sacolinha, para que não precise utilizar tantas. Então, você está reduzindo, porque está colocando mais produtos dentro de uma sacolinha só. Reutilize. Acabou trazendo várias sacolas para casa? Reutilize-as. As sacolinhas ainda são uma boa opção para acondicionar o lixo, principalmente o lixo orgânico, que é o lixo molhado, Comida, casca e etc. Então, você pode reutilizar a sacolinha. Utilizar, por exemplo, como saquinho para colocar o seu lixo, ok? E por último, recicle. Olha lá. Descartada de maneira correta, as sacolas plásticas podem ser recicladas em centros específicos, ou seja, no caso de Macatuba, pelo lixo rico. Descarte-as limpas no local correto, caso tenha coleta seletiva em sua cidade. Então, a sacolinha ela também é reciclável. Ao invés de você colocá-la no lixo orgânico, lá que o lixeiro leva, você pode colocar no seu lixo de reciclagem, para que quando as pessoas que trabalham no lixo rico passarem, elas recolham essa sacolinha e saibam dar o destino correto para elas, ok? Então, aqui tivemos 4 atitudes, os 4 R's: recuse, reduza, reutilize e recicle. Das atitudes citadas no texto, há alguma que sua família ainda não conseguiu colocar em prática? Qual? Como melhorar isso? Então, essa daqui você não precisa escrever. Você vai conversar aí na sua casa qual dessas aqui a sua família não está conseguindo realizar e de que maneira vocês podem fazer para que consigam fazer uma dessas opções aí para utilizar, de forma consciente e ajudar o meio ambiente, certo? Vamos lá, página 10. Leia o resultado de uma pesquisa sobre o uso que as pessoas fazem das sacolas plásticas. Depois responda as questões. Então, eu tenho um gráfico aqui, o gráfico de pizza, o gráfico redondo, e ele está mostrando para nós que a maior parte das pessoas, aqui em azul, usa como um saco de lixo as sacolinhas. Em amarelo, que é o menor, outros, ou seja, elas fazem qualquer outra coisa com a sacolinha, tá? Algumas guardam, o laranja, e algumas descartam, ou seja, jogam fora, ok? Letra A. De acordo com o gráfico, o que a maioria das pessoas faz com as sacolas plásticas, então, qual é a cor que tem mais? É azul. O azul, então, qual é a atitude que as pessoas mais fazem com as sacolinhas plásticas? B. Nesse caso, a maioria das pessoas reutiliza sacolas, recusa as sacolas, reduz o consumo das sacolas ou recicla as sacolas. Como assim, professora? Na letra A, você não colocou que a maioria usa como saco de lixo? Se elas utilizam a sacolinha como saco de lixo, elas estão reutilizando essa sacolinha que elas pegaram no mercado, elas estão recusando, falando que não precisam, ou elas estão reduzindo o consumo, ou seja, colocando mais produtos para ter menos sacolas, ou elas estão reciclando as sacolas, elas, mandando para uma coleta seletiva. Vamos todos escrever. Gráfico de colunas. Então, olha só, aqui tem uma atividade, olha só. Primeiro eu farei a leitura e depois eu explico. Você e seus colegas vão elaborar um gráfico sobre o uso de sacolas plásticas na casa de cada um. Para isso, recorte a página com o gráfico do material de apoio e aguarde as orientações do professor. Bom, crianças, essa atividade aqui, infelizmente, nós não conseguiremos realizá-la. Ela seria esta atividade aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Lá no material de apoio, lá no final, tem um gráfico. Esse aqui, ó. Esse aqui.
Então, o que nós faríamos, né? Primeiro descobriríamos quem usa somente sacola retornável, quem guarda para ser reutilizada, quem utiliza como saquinho de lixo, quem descarta na coleta seletiva ou quem dá outros fins para elas. Então, isso aqui seria o gráfico da nossa sala, né? Da sala de vocês. Então, infelizmente, não tem como realizá-la, né? Aí você sozinho, precisaríamos de mais crianças. Quem estiver na aula pelo Zoom, dá para fazer pelo Zoom. Quem estiver assistindo a aula gravada, infelizmente não tem como realizar esta atividade, ok? Então, quem estiver, né, tiver a possibilidade e puder assistir a aula pelo Zoom, né, e se tiver aula pelo Zoom, poderá realizar essa atividade na apostila. Quem não estiver, ok? É só escrever aqui, né? Não houve a possibilidade de realizar esta atividade. Certinho, pessoal? Bom, por enquanto é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição, ok? Fiquem com Deus.